testes que foram retirados de circulação e temos alguns que estão cada vez mais sendo aplicados e outros que estão chegando, tá? Sempre procurando atender às exigências de qualidade e, claro, a gente não pode nunca esquecer que tem todo um caráter aí de mercado. Em geral, né, as empresas que produzem esses testes, essas empresas da tecnologias em saúde, elas visam, claro, um retorno de investimento em pesquisa que fazem. Então, todo mundo fala sobre teste laboratorial, a gente pergunta, né, você fez o teste, quais foram os resultados, seja qualquer teste laboratorial. Mas a gente tem que recordar, ter uma base, né, um fundamento teórico na nossa área, entender o que são testes laboratoriais, para que servem, né? Então, os testes laboratoriais são técnicas, né, que auxiliam no diagnóstico de alterações de saúde, utilizando substratos, princípios químicos e físicos. Então, os substratos geralmente é material biológico, tá? A gente trabalha com esse aspecto de testes químicos e biofísicos para atestar esse material, para atingir um determinado nível, e nós sabemos, por comparação, se esse nível, se esse resultado está condizente com um padrão de saúde para aquele indivíduo, naquela idade, naquela situação. Eles são importantes, porque eles jogam um papel crucial para que a decisão seja feita com mais precisão, eficácia, economia de recursos e tempo. Imagina um médico tomar uma decisão sem ter uma certa, digamos assim, acurácia diagnóstica. Então, sempre o diagnóstico ele é provável, né? Essa probabilidade se torna tão mais forte quando você tem o auxílio de testes laboratoriais. Só para entender isso, nós podemos internar uma pessoa, um médico pode internar uma pessoa, uma equipe de saúde, que apresenta um quadro de confusão mental, um cheiro cetoalcoólico, né, um hálito cetoalcoólico, e essa pessoa pode ser diagnosticada com, digamos, uma intoxicação aguda por álcool, né, por etílico. E se não se fizer uma medida dos níveis de glicose dessa pessoa, ou dos níveis alcoólicos do sangue, a pessoa pode ter uma confusão de ter, por exemplo, uma cetoacidose diabética, cujo quadro é parecido com esse. Então, uma confusão mental, dificuldade de deambulação motora, e esse odor característico do hálito alcoólico. Então, isso tudo é muito importante, inclusive tem desdobramentos legais. Então, por isso são importantes os testes laboratoriais. Tá? Quando você faz aquele teste, se alguém já fez, rápido, de teor de álcool, aquilo ali mede, né, a quantidade de álcool, que há uma relação, uma coisa exalada, onde há uma relação com a quantidade de álcool, o volume de álcool, a concentração de álcool no sangue. Então, é importante para uma certa discriminação, mas os testes, eles são auxiliares na prevenção, né, de epidemias e de doenças. Eles ajudam isso, mas eles não são determinantes. Por quê? Nós vamos ver ao longo da nossa exposição de que precisa, claro, uma série de outros procedimentos médicos, clínicos, né, semiológicos, para que você possa chegar no diagnóstico provável e essa probabilidade ser muito forte. Tá? Apenas para a gente ter uma noção no mundo de hoje, e isso é uma média, né, 60% a 70% de todas as decisões médicas quanto ao diagnóstico, tratamento, admissão e alta hospitalar são baseadas em exames laboratoriais. Então, esses índices são muito importantes para que o médico ou a equipe de saúde tome uma determinada decisão. Falo mais uma vez que eles não são determinantes, eles são auxiliares. E isso também vai servir quando a gente fala da Covid-19. Tá? Então, sobre a
a COVID-19, né, chamada Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, né, ou SARS-CoV-2, ou COVID 2019, aqui vamos falar mais em COVID-19, nesse apelido que abrange todos os aspectos dessa doença, né, não é o vírus é outro, né, o vírus é o vírus da síndrome, é o coronavírus, né. Então, essa é uma doença respiratória altamente contagiosa, causada pelo coronavírus 2, da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2, descrito inicialmente na China, esse vírus, né, essa doença, em dezembro de 2019, tá? Assumindo posteriormente proporções de pandemia. Quando a gente fala assim, existe até um viés ideológico muito, digamos assim, antiético nessa explorado, que é um vírus da China, não é verdade. Tá? Esse vírus ninguém sabe exatamente de onde surgiu. Foi como a gripe espanhola. Que, aliás, eu recomendo muito que vocês assistam vídeos, filmes, documentários sobre a gripe espanhola e leiam artigos, porque é uma fonte importantíssima para a gente entender o que está acontecendo agora e o que vai acontecer nas próximas décadas. Porque essas síndromes, essas pandemias, elas vão retornar mais cedo, mais tarde, e muito provavelmente mais cedo do que a gente espera, haja vista a grande devastação e perturbação do meio ambiente que nós estamos vivendo nas últimas décadas e que tem levado a um aumento, né, na disseminação de zoonoses. 70% das doenças que acometem o ser humano são zoonoses, doenças infecciosas. Tá? Então, a gente tem que ficar com o olho muito dirigido, né, para a questão dos animais selvagens, né, ou dos animais em geral, os animais de produção. Eu falo, às vezes, nas minhas aulas, um artigo que eu li há alguns anos, em que a previsão da nossa próxima pandemia vai surgir entre criação de porcos. E aí tem várias razões. Uma pela similaridade entre porcos e humanos, fisiológica, muito, muito parecida. Segundo, as formas como os porcos são criados, né, de forma intensiva, em ambientes fechados, e onde se aplica uma grande quantidade de drogas e antibióticos, e isso favorece a contaminação e o aparecimento de cepas resistentes. Além disso, a fiscalização, na maior parte dos países, das criações de porcos, são muito deficientes. Então, nós temos aí um problema, que é a vigilância. Então, praticamente, para falar assim, honestamente com vocês, a vigilância praticamente não existe no local onde se cria porcos. Existe na carne. Né? Então, esse grupo de pessoas que trabalha com porcos, ou que trabalha nessa área, está altamente suscetível ao aparecimento dessas doenças. Recentemente, há 2, 3 meses atrás, aconteceu uma contaminação que foi rapidamente debelada, de um vírus novo na China, e uma criação de porcos. Então, eles dependem muito da criação de porcos na China. A criação de gado é algo assim que está num limite entre o luxo e a desnecessidade, né? É desnecessário, e eles apostam muito nessa carne de alto retorno que são os porcos. E também, nessa linha, nós temos também a criação de frangos. Ambos, frangos e porcos, são muito importantes na nossa economia, não há, tirando alguns aspectos éticos, morais, etc., mas é uma área que tem fornecido proteína humana, proteína para os humanos, de forma muito econômica e muito rápida. Então, bom, tem vários aspectos ambientais em relação a isso e tal, mas eu estou falando assim, em termos eminentemente econômicos. Tá? E parece que nós não vamos tão cedo nos livrar desse tipo de coisa. Eu já acho que a criação de gado está tomando um outro rumo, está se tornando um artigo de luxo no mundo inteiro, e eu acho que é uma certa, digamos assim, desaceleração nessa área da agropecuária. De qualquer maneira, nós sabemos que essa doença, né, a COVID-19, ela tem um vírus,
né, que se parece 97,6% com o RNA do vírus de morcegos. E aí tem outros vírus, e aí se falou no pangolim e tal. É muito nebuloso, né, a origem dessa doença, mas a gente tem que estabelecer alguns marcos. E um dos marcos é esse aparecimento dessa epidemia, nesse bairro lá em Wuhan, na China, e que a partir daí, então, nós temos o espalhamento no mundo inteiro. É muito provável que já estivesse no mundo antes de dezembro de 2019. Tá? É bom lembrar que a gripe espanhola, né, recebeu esse nome porque a Espanha estava tratando seus doentes, havia uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, os países na Europa estavam envolvidos nessa Primeira Guerra Mundial e tinham como prioridade a guerra. A Espanha começou a observar alguns cidadãos que começaram a morrer dessa doença respiratória e investigou isso, e como ela divulgava as notícias, né, sobre a sua situação, eram notícias que não eram comprometidas com a guerra. Quando há uma guerra, as notícias são todas mentirosas, são acobertadas, são pouco confiáveis. E aí ficou conhecido no mundo inteiro, através dessas notícias, a gripe espanhola. Mas, na verdade, a gripe espanhola, ela se iniciou numa região, assim, o registro mais antigo que se tem, mais confiável, se iniciou numa, se não me engano, no Kansas, né, uma cidade lá do Kansas, nos Estados Unidos, onde havia um acampamento de soldados, milhares de soldados, e ali começou a morrer muitas pessoas, os soldados foram para a Europa, e muito provavelmente carregaram o vírus para a Europa e adoeceu, as tropas adoeceram, e a população civil também se contaminou, e no final todo mundo ficou contaminado. E foi terrível, né? Foi terrível. A Austrália, apenas para ilustrar, a Austrália teve foi muito boa na primeira onda, ela conseguiu-se criar uma barreira sanitária na primeira onda da gripe espanhola, privilegiada talvez por ser um país que tinha só comunicação por portos, por mar, né? Um país, quase um continente completamente cercado por água, e isso favoreceu que ela tivesse um controle. Porém, as pessoas, depois de passar a primeira onda, que durou alguns meses, as pessoas relaxaram em relação a isso. E aí, algumas tropas que voltavam, os australianos que iam também para a guerra, parece terem trazido a segunda onda, e aí foi devastador. Isso está acontecendo agora com a gente, né, no mundo inteiro. Para mim é infelicidade, porque eu esperava que isso estivesse sob controle, embora tivesse essa visão da gripe espanhola, mas está havendo uma segunda onda na Europa, e parece que com o vírus já tendo sofrido uma mutação e sendo muito severo. Então, vocês estão acompanhando as notícias, vários países estão decretando lockdown e, né, aumentando, reforçando algumas medidas que tinham sido relaxadas, e hoje de manhã, acompanhando as notícias, eu vi que o Brasil parece que está entrando, eu digo parece, porque a gente precisa realmente confirmar, né, com números, mas o Brasil está entrando na segunda onda de Covid-19, 2019, e com consequências imprevisíveis. Parece que todo mundo viu na mídia, no seu dia a dia, na vizinhança, que o brasileiro relaxou. Então, as praias ficaram cheias, por sorte tem muito vento, muito oxigênio nas praias, mas e os bares? E as festas? E tudo que foi sendo reprimido para esse país, né, para esse povo, reprimido justamente, né, que é extremamente social, que adora uma aglomeração, adora um evento social. Então, nós temos aí, muito provavelmente, e infelizmente, um recrudescimento da Covid 2019, com um aumento, então, dos casos, e o que a gente vai denominar de segunda onda. Tá? A transmissão, naturalmente, vocês sabem, pode ser por objetos, né, contaminados, mas basicamente são as vias respiratórias, as mucosas, né? Então, as mucosas, boca, nariz, né, pituitária, a mucosa oral e a mucosa ótica,
Então, todas elas são vias de transmissão. E assim, é por isso que a gente tem que tomar determinados cuidados, especialmente com essa região oral, porque naso-oral, porque aqui é onde há, provavelmente, a maior via de transmissão, né? O vírus, ele entra facilmente através da via respiratória, atravessa as barreiras, né, das membranas celulares, e se instala, e se difunde para o resto do corpo. Então, isso é muito importante, e isso nos leva a reforçar os cuidados com as máscaras, o contato entre pessoas, né? Deve-se manter as distâncias, e, naturalmente, uma higiene geral com os objetos, com o corpo, etc. Então, isso é mais ou menos padrão. Embora haja alguns relatos de transmissão por outras vias, né? Então, por material fecal, potencialmente pode ser contaminado, na urina não existe nenhum trabalho que categoricamente afirme que isso é possível, mas pode haver outras vias, e inclusive se suspeita inclusive a via sexual. Mas aí se confunde também, porque nós temos outras partes do corpo envolvidas nesse processo, né? O curso da doença, ele é muito variável, né? Mas os sintomas aparecem de 3 a 5 dias depois da contaminação. Ela pode durar, assim, classicamente você fala 3 a 8 dias é o tempo de transmissibilidade, digamos assim, né? Quando o vírus está bastante ativo no corpo. Depois são desdobramentos da própria infecção. Mas nós podemos ter aí, tem relato aí de 14 dias, né? A pessoa ainda tendo esse quadro, né, de vírus detectável no organismo. Mas isso em termos gerais, ficamos aí 3 a 8 dias. 8 dias. Podemos dizer que a doença tem um fim? Não temos nenhuma ainda informação, como vocês já viram nas outras aulas, de que a doença vai terminar com 14, 21 dias. Não, tem pessoas que... Porque a doença é uma coisa, a doença é a contaminação, o aparecimento de sintomas, e os sintomas, eles podem perdurar, eles podem ter uma evolução. Então, muita gente está algumas semanas com sintomas, às vezes atenuados, ou às vezes aparecendo alguns sintomas resultantes desse primeiro ataque do vírus. E isso tem perdurado. E isso cria um desafio, né? Existem trabalhos aqui mesmo em Ilhéus e Itabuna, onde está se fazendo um acompanhamento dessas pessoas, especialmente os idosos, para saber quais são as consequências dessa síndrome, né, respiratória. Mas, assim, vamos pensar que em 21 dias, a maior parte dos sintomas desaparece e a pessoa, então, pode, naturalmente, receber uma alta conforme os exames que ela tiver. Devemos lembrar que apenas 10% da população apresenta algum tipo de sintoma que causa alguma preocupação médica, tá? Que precisa de algum cuidado médico, ou pelo menos ambulatorial. A maior parte do pessoal que se contamina não apresenta sinais significativos e que possam levar a um atendimento ambulatorial médico. E, inclusive, você sabe muito bem, tem pessoas que não têm sintoma nenhum. Tá? A fisiopatogenia você já sabe, já foi dado lá pela professora Ita, né? A entrada do vírus, aproveitando um receptor chamado ACE/2, né, o ACE/2, que é o conversor de angiotensina, e isso é um fator, como é uma enzima, é uma proteína presente em várias células, né, para não dizer todas as células do organismo, especialmente na corrente circulatória, isso facilita muito a transmissibilidade e o aparecimento dos sintomas nas pessoas acometidas. Tá? O que acontece quando o paciente vai para o atendimento? Então, há uma descrição, hoje de manhã nós estávamos falando, existe hoje quase 25 mil, se já não ultrapassou isso, número de artigos, 25 mil artigos no mundo inteiro tratando disso, artigos que descrevem um caso, descrevem 5 casos, descreve 500, descreve 1000, quer dizer, é muito variável e de várias partes do mundo. E aí o que a gente tem observado é que há uma profusão de sintomas ou sinais clínicos, né, que
nos levam a uma inespecificidade do acometimento desse vírus. Então, se a gente fosse olhar, né, veja nessa tabela, se a gente fosse olhar o que tem mais, né, o que aparece mais nos trabalhos, se a gente for olhar a proporção de sintomas, vejam que o que seria considerado o principal sintoma seria a tosse, né? Porque aqui um trabalho aparece com 69%, o outro 82%, outro 71%, outro 76%, outro 77%. Quer dizer, se você pudesse unir, né, através de um sintoma, o diagnóstico desses pacientes, você falaria que a tosse seria característica. Mas há um acometimento de muitos outros sistemas, especialmente da árvore superior, né, e da árvore inferior, do sistema respiratório superior e inferior. Então, nós vamos encontrar, né, também febre, como um sinal muito importante. Então, trabalhos que falam de 44% ou 89%. Desculpa, a 98%. Então, é também um índice bem interessante. Mas observe que um trabalho aqui de Guam, apenas 44% dos pacientes apresentaram febre. Então, isso é um problema. Pô, em um determinado grupo de pacientes acontece, outro não acontece. Isso aí. Outro índice é dispneia. Então, a dispneia aparece aqui em 19% dos pacientes, é 64%. Quer dizer, é muito variável. É significativamente variável. E aí nós temos depois outros índices, que é o sputum, que é o catarro, né? Rinorreia, aquele corrimento nasal típico de resfriado, né? O sore throat também temos aqui, que é essa dor, essa inflamação da garganta, dor de cabeça, diarreia, náusea, vômitos em menor quantidade, menor porcentagem, e mialgia. Então, são muitos variáveis. E se você olhar esses sinais aqui, o que o médico pode falar? Dificilmente ele vai chegar à conclusão de que aquela pessoa tem algum tipo de doença que possa ser diagnosticada a priori. Não tem um sinal clássico, né, que aquela pessoa está com aquela doença. Todos os acometimentos do sistema respiratório superior e outras várias viroses e algumas infecções, até infecções alérgicas, pode demonstrar, pode ter esse conjunto de sinais clínicos e confundir o médico. Tá? Aí nós vamos ver o exame de sangue dessas pessoas. Então, esse aqui é um exemplo, esses números aqui são baseados num trabalho de revisão, né? No final eu dou aí as fontes, né? Então, o que se fala aí? Vejam bem, diminuição da albumina, 75% dos pacientes. Elevação da proteína C reativa, 58% dos pacientes. Da lactato desidrogenase, 57%. Linfopenia, né? Alta da linfopenia, 43%. E alta da sedimentação de eritrócito. Quer dizer, são índices, né? Digamos, índices dos exames clínicos, né, sangue e tal, que são comuns a várias outras doenças. Mais ainda, alguns exames, né, nesses pacientes têm dado linfopenia, outros linfocitose. Né? O exame das células vermelhas não tem alteração, eles são muito variáveis. Então, o que nos diz esses exames? Nos diz alguma coisa que é o compor o quadro geral da doença, mas não nos levam ao diagnóstico de Covid-19. Tá? O que não vai nos levar ao diagnóstico da Covid-19 é esse conjunto de exames, que são quase que obrigatórios, né, conforme a região, conforme o hospital, conforme as condições, né, do sistema de saúde, que você sabe que é muito diferente entre os países, até dentro do Brasil mesmo, e que compõe o que se chama anamnese, quer dizer, o conjunto de sinais, a história do paciente e, principalmente, a história epidemiológica da região. Então, isso é importante para o médico tomar uma decisão. Mas,
ele só vai, né, ter uma decisão mais, digamos, com maior probabilidade de acerto se tiver um exame realmente que possa detectar a doença. Então, os exames, por exemplo, de raio-x, poderia ver lá áreas de opacidade pulmonar, mas isso é muito inespecífico, tá? Então, só o conjunto das evidências, anamnese, exames e história epidemiológica, né, poderiam fechar o diagnóstico e, muitas vezes, o prognóstico. O que é o prognóstico? Vocês já estudaram isso. Quer dizer, o que poderá acontecer com o paciente? Quer dizer, se a evolução da doença, o prognóstico é favorável, desfavorável ou reservado, né? No caso da Covid-19, esse conjunto de exames, nós já podemos dizer, né, que qual será o prognóstico do desenvolvimento da doença nos pacientes. Tá? Contudo, o que vai realmente vai dizer assim, olha, nós podemos ter bastante certeza, ou bastante probabilidade, uma probabilidade alta de que seja o Covid-19, são os exames moleculares ou sorológicos, né, que pode, sim, com clareza, detectar alterações ou no sistema imunológico, ou na presença do vírus, através do exame de fragmentos proteicos de RNA, dizendo, olha, essa pessoa está contaminada ou não está contaminada. Aí, os testes laboratoriais têm várias classificações. Assim, eles são, hoje devem estar beirando em 500, eram 300 e poucos até pouco tempo atrás. Mas, assim, então, para estudar isso, a gente faz uma abordagem classificatória. É próprio do ser humano fazer esse tipo de situação. Então, nós podemos classificar como testes úmidos ou testes secos, que não diz muita coisa para a gente, né? Ou podemos classificar, eu acho que mais aplicado a esse caso da Covid-19, são os testes de bancada ou no local de cuidado. O que é a bancada? É quando você precisa de um laboratório mais especializado. No local de cuidado, ou point of care, é ali onde, na beira da cama, digamos assim. É ali, né? Se chama de... mas é na beira da cama. Mas, assim, ali quando o indivíduo está ali, ele está acometido, ele quer saber rapidamente, ou com uma certa rapidez, e é feito um exame. Então, nós temos esses dois grupos de exames, os de bancada ou local de cuidado. E que, coincidentemente, né, também podem ser classificados como moleculares ou serológicos. Os moleculares, que exigem uma técnica mais apurada, mais sofisticada, né, vão depender, claro, de um teste de laboratório. Então, precisa de um arcabouço tecnológico e de mão de obra mais sofisticado. E o local de cuidado, que exame mais diretamente no paciente, ali na hora, né, ou em poucos minutos, né, ele não depende muito disso, né, embora alguns testes vão precisar de apoio laboratorial. E quais são os testes de laboratórios clínicos de bancada? Então, são o RT-PCR, reação da polimerase em cadeia com transcrição reversa em tempo real, nome comprido, né? Mas em PCR, RT-PCR, tá? Melhor a gente falar. O ELISA, ensaio de imunoabsorvância de enzima ligada, tá? E o CLIA, imunoensaio por quimiluminescência. Esses todos precisam de um certo apoio laboratorial, tá? Desses três aqui, aí nós temos o outro. O outro seria o imunoensaio por fluxo lateral. Esse é no local de cuidado. É esse que são os kits que você faz, compra na farmácia, etc. E são, em alguns países, você tem examinado os pacientes através desse exame aqui para tomar uma decisão. Desses aqui, ó, tá? Só o PCR, ele é molecular. ELISA, CLIA e o LFI, o imunoensaio por fluxo lateral, são sorológicos. Então, o PCR, ele detecta fragmentos proteicos do RNA do vírus, enquanto que os outros testes vão detectar alterações nas imunoglobulinas, praticamente IgA
IgG e IgM. Tá? Então, é isso que esses testes usam para ajudar no diagnóstico da Covid-19. Tá? Então, recordando, o RT-PCR é um teste molecular de bancada, o ELISA é um teste de bancada que é serológico, o CLIA é um teste de bancada serológico, e o LFI, sim, de bancada serológica, e o LFI é um teste que não precisa de bancada. Então, é um teste no point of care, ou seja, no local do cuidado, e que é um teste sorológico, tá? Porque qual é a lógica aqui, né? A lógica é que quando você faz uma análise do vírus, né, cultivar o vírus é muito caro, muito difícil, só se faz experimentalmente, né? Precisa ter um laboratório altamente especializado, com nível de segurança 3 ou 4, não me lembro. E aqui o PCR, ele faz o quê? Ele estuda, ele tem reagentes que reagem com proteínas do vírus, produzidas pelo vírus. E aí você tem o quê? Você tem, né, a certeza, ou a quase certeza, um bom grau de certeza de que o vírus está presente na pessoa. O vírus está presente por poucos dias. É bom lembrar disso. 3 a 8 dias, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Depois são só consequências em geral, da população em geral, só consequências do acometimento desse vírus. Tá? O ELISA, ele vai trabalhar com a serologia, ou seja, quando o indivíduo ele é atacado por algum patógeno, obviamente há uma mobilização do sistema imunológico, e entre essa imobilização, nós temos o quê? Nós temos o aparecimento de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, elas não são específicas para um determinado vírus, para um determinado patógeno. Elas fazem parte de uma orquestração de resposta imunológica geral para vários patógenos. Então, é necessário, nesses testes serológicos, que nós estudemos qual é o ponto, qual é a anamnese do indivíduo, qual é a situação daquela região e qual é o ponto em que o indivíduo está daquilo que se supõe a contaminação e o desenvolvimento da doença, segundo o relato do paciente. Para a gente entender a eficiência, a eficácia, a acurácia desses testes, nós temos que entender 2 termos muito usados na avaliação, nas bulas desses kits e nos trabalhos científicos publicados a respeito desses testes laboratoriais. Tá? Um desses termos é sensibilidade e o outro é especificidade. O que é sensibilidade e o que é especificidade? A sensibilidade é a probabilidade de um indivíduo avaliado e doente ter seu teste alterado, quer dizer, dar positivo, certo? E isso, e a sensibilidade é a proporção de indivíduos que têm a doença e apresentam o teste positivo. É um outro termo. Então, nós vamos ver, a sensibilidade ela é dada como proporção, e essa proporção é transformada, claro, em percentagem. Então, quanto maior a percentagem, melhor é a sensibilidade no teste. Ou seja, quanto mais o indivíduo, quanto mais o teste dizer ele é positivo e o indivíduo realmente está contaminado, então maior é a sensibilidade. E aí, então, nós queremos ter o quê? Queremos ter uma sensibilidade máxima, né, que é 100%, o que é muito difícil na maior parte dos testes. A especificidade é a probabilidade de um indivíduo avaliado e normal ter seu teste normal, quer dizer, ele é negativo. Então, é a proporção de indivíduos, ou seja, percentagem, que não tem a doença e apresenta um teste negativo. Ou seja, a pessoa não tem a doença e realmente vai aparecer lá que não tem doença. Então, são 2 índices, claro que eles estão interrelacionados, tá? Mas quando a gente faz o teste, a gente vê os lados, os positivos e os negativos, tá? Então, muitas vezes o indivíduo não está, ele aparece positivo, mas ele não está contaminado. Então, a sensibilidade tende a baixar, quer dizer, quando você faz a análise daquele exame, daquele teste. E a especificidade é exatamente o contrário. Então, são 2 índices muito importantes
muito importantes, que definem a eficácia, a acurácia de um determinado teste laboratorial. Ok? Então vamos adiante. Então vamos ver cada um desses testes, tá, que existe. Ora, quando eu falo PT-PCR, eu não estou falando assim de um teste só, eu estou falando de um método. E, na verdade, esse método tem várias implicações, né, químicas, processos químicos de preparação para esses testes, se utiliza mais ou menor anticorpo, e depende de uma série de passos que são autorais, ou seja, cada empresa, cada laboratório produz o seu kit de PCR, seus reagentes, né, e coloca no mercado, então coloca à disposição. Muitos desses testes são experimentais, não são vendidos, né, mas nós temos aí já no mercado vários desses testes, né, baseado em PT-PCR. Então, o que ele é? Relembrando, é um teste baseado em transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia de polimerase, né? Então, ele replica, ele detecta o fragmento proteico, faz uma replicação desse fragmento e amplia para poder ser detectável. Então, com essa detecção e essa ampliação através de uma cadeia, através de um polímero, ele pode ser detectado por técnicas de imunessaio. Ele é um teste molecular, tá? E é considerado o padrão ouro dos testes. É o que mais dá eficiente para dizer, olha, o indivíduo tem ou não tem. Ele está adoentado e foi acometido por um vírus, não. Por que ele é mais eficiente? Porque ele detecta realmente as proteínas geradas pelo vírus, mais especificamente. Então, ele tem assim, uma afinidade muito maior para o aparecimento do vírus, ou seja, é necessário que o vírus esteja presente e se replicando dentro do organismo para que possa ter sua habilidade. Isso nos leva a um quadro, lembrando que o vírus ele tende a desaparecer em 8 dias, né, em termos gerais. Então, vejam, já tem aí uma limitação nesse teste. Mas ele é o mais preciso, se for aplicado no momento certo, tá? É um teste de detecção do RNA, usando a amplificação do ácido nucleico. Tá bom? Os primers, para os genes que codificam as proteínas estruturais do envelope viral e o núcleo capsídeo, e para os primers, quer dizer, são usados para os genes que codificam as proteínas estruturais do envelope viral, do núcleo capsídeo, e para o RNA dependente, RNA de polimerase, que está nos passos na sequência de replicação. Então, se trabalha especialmente com esses primers, que são moldes, né, de anticorpos, para fazer uma reação antígeno-anticorpo e, de fato, fazer com que haja uma multiplicação dessas proteínas. O método é baseado na utilização de sondas de corante repórter fluorescente específico para detecção qualitativa de ácidos nucleicos a partir do vírus SARS-CoV-2 em amostras de esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo de pacientes com sinais e sintomas sugestivos de Covid-19. Então, quando se faz análise, se faz coleta do material, que se chama de espécime, pega esses espécimes e faz se expõe a esse tipo de primers, há todo um processo de incubação e desenvolvimento, se coloca vários primers, às vezes 2, 3, 4, depende, e aí, entre esses primers, existe o quê? Existem enzimas que fazem com que haja um corante, haja uma coloração, e essa coloração será tão mais intensa quanto maior for a contaminação. Portanto, é necessário um aparelho, né, para medir essa coloração. Então, esse aparelho especializado, ele utiliza a intensidade da cor, a refração, esses princípios biofísicos, para nos dar uma ideia de quanto que está contaminado o indivíduo. O material usado é o esfregaço de suave. Esse suave não pode ser de algodão, ele tem que ser do material sintético, geralmente poliéster. O algodão reage com vírus e aí pode dar falso negativo.
Pode-se fazer um lavado bronquialveolar, mas isso apenas em pacientes sedados, anestesiados e intubados, porque isso é um procedimento que causa irritação, causa agitação, precisa haver uma introdução de determinado soro e a retirada desse soro dessa região. Então, isso precisa todo um trabalho ambulatorial e especializado. Mas, normalmente, né, a região de coleta é a nasofaringe e a orofaringe, com uma ressalva aí. É mais ainda eficiente a nasofaringe, aquele, como alguém falou aí, que se coloca, né, não sei se alguém já fez, eu já fiz, 2 vezes até, você coloca lá no fundo da nase, né, da área nasal, e se faz uma coleta com esse suave lá no fundo. Né. É desagradável, às vezes até dói um pouco, né, mas é o que consegue pegar mais material. Isso não impede que em determinadas situações, particularmente experimentais, se colete também com suave ou material de outras partes do corpo, né, das fezes, por exemplo. Mas isso é só experimental. E esse teste também trabalha com esse tipo de material. Tá? A sensibilidade e especificidade. Então, a sensibilidade é alta, de 85%, e a especificidade de 94%. Mas há relatos de sensibilidade e especificidade para alguns testes, alguns artigos científicos, até maior do que isso. Mas esses limites inferiores de 85 e 94 são muito bons e nos dá uma certa tranquilidade, né, de que o vírus realmente está presente no indivíduo. O momento da melhor resposta depende da carga viral. Geralmente após o início dos sintomas. Tardiamente ele não é confiável. Por quê? Porque o vírus desaparece. Então, a probabilidade de detectar o vírus nessa região é muito pequena. Então, precisa ter uma carga viral intensa para que o vírus esteja presente, seja coletado nesse esfregaço e ele possa ser levado ao exame. Isso só é possível quando o indivíduo tiver com uma afecção muito grande, né? Não é uma viremia, porque tem se falado em viremia, porque vai ao sangue, mas isso não está muito bem claro, mas que o indivíduo tenha um grau de virose, né, muito, muito alto, quer dizer, que ele tenha, então, esteja naquela fase aguda da doença. E isso geralmente é detectado nos primeiros dias após a contaminação, de 3 a 4, 5 dias depois de se contaminar. E aí, então, é o momento ideal para fazer esse tipo de exame. Embora, veja bem, muito precocemente, ainda tem a dificuldade de ter maior especificidade e maior sensibilidade. Mas nós não temos, o médico, né, a equipe de saúde, não tem outra alternativa a não ser fazer o exame, sabendo que, conforme a fase da doença, ele pode ter mais ou menos vírus, e isso pode alterar, claro, o resultado por PCR. A grande vantagem desse teste é a precisão. Quer dizer, ele é o teste mais preciso e, por isso, ele é considerado o teste ouro, né, no diagnóstico. A desvantagem, obviamente, ele é um teste bem mais caro, precisam de um pessoal especializado para a coleta, não é só habilidade, mas esse pessoal tem que estar paramentado, devidamente instruído, para evitar que haja contaminação, né, no laboratório, no pessoal, de outras pessoas, né, relacionados a essa área de coleta. Ele é mais caro, ele também precisa de um pessoal especializado para processar, né, então precisa passar num aparelho de PCR e interpretar os resultados. E uma outra desvantagem é que ele é demorado, ele leva aí de 1 a 5 dias, conforme a situação, né, às vezes até mais, porque os laboratórios são seus próprios passos burocráticos. Mas, em termos de eficiência, em 1 a 5 dias você tem aí o resultado. Os testes mais rápidos, né? Então, nós temos aqui que é o ELISA, né? É um teste serológico, é um imunoensaio, quer dizer, ele detecta o quê? Detecta níveis de imunoglobulinas, tá? É um teste bioquímico que mede a presença ou a concentração de uma molécula em uma solução
através do uso, geralmente, de um anticorpo, ou, eventualmente, de um antígeno. Tá? Então, ele é um teste semi-quantitativo, ou semi-quantitativo. Ele vai, se você detectar lá as imunoglobulinas, elas só vão aparecer se tiverem determinadas concentrações. Então, ele confirma que há e pode dar, assim, uma faixa de onde ela é detectável. Tá? Então, ele não diz assim, o quanto que o indivíduo está infectado. Ele diz como que está a reação do indivíduo frente ao vírus. Né? Detecta IgM, IgG e IgM, e alguns testes detectam IgA. Esses são menos comuns e menos utilizados, uma vez que o IgE é muito genérico. O material usado é esfregaço de Schwab, pode ser... desculpa, não, aqui está errado. O material usado aqui é sangue, tá? Então precisa ter... desculpa aqui, eu devo ter fazendo copia-cola dos slides que ficou assim. Então, o material é sangue, naturalmente soro, né? Então, precisa centrifugar e preparar esse soro. E a região de coleta, é claro, pela venopunção, que também está errado, né? A sensibilidade dele é boa, mas baixa especificidade. Ou seja, ele confirma positivos, mas pode dar falsos negativos. Tá? Então, ele tem em pessoas normais, pode dar falso positivo, e isso é um problema para a determinação da presença do Covid-19. E por que isso acontece? Porque depende do avanço do vírus, em primeiro lugar. Então, o GG e o GM, eles começam a crescer, nós vamos ver uma figura daqui a pouco, e eles vão ter os seus níveis, principalmente de IgG, ele cresce mais no início da doença, o IgM vai crescendo mais lentamente, o IgG começa a baixar e depois o IgM fica mais alto. Então, depende de que parte da doença, de que fase da doença você faz o exame. Se fizer muito no início, ele não tem muita a especificidade e a sensibilidade é baixa. Então, tem que ser feito no momento certo, para detectar se tem ou não uma reação imunológica compatível com o Covid-19. Mas, muitas outras doenças virais ou de outras síndromes gripais também causam essa alteração de IgM e IgG. Cada uma tem um perfil diferente. Então, conforme o histórico do paciente, nós podemos ter aí falsos negativos ou falsos positivos. Por quê? Porque depende de qual a história do paciente, não trabalha-se com vírus, trabalha só com a resposta imunológica, então vai depender da anamnese e do desenvolvimento da doença e da história epidemiológica. Quando esse tipo de exame, se tiver ajustado a esses outros parâmetros, pode-se afirmar com uma certa tranquilidade, uma boa possibilidade, de que o indivíduo está infectado ou esteve, né, pelo Covid-19. Ele é um teste rápido, tá? E, como eu falei, ele é semi-quantitativo. Ele não é um teste nem muito barato, nem muito caro, fica no valor intermediário. Precisa de um laboratório, né? Os primers, né, deles, os tubos, né, que se faz exame, são relativamente baratos, mas tem que ser feito em grande quantidade, né? Porque geralmente você faz em máquinas que medem 96, né, tem 96 tubinhos, né, pallets, para se colocar a amostra. Então, se fizer com um só indivíduo, você tende a perder a maior parte do kit, e isso faz com que haja um gasto muito grande. Tá? Um problema desse teste, e também do PCR, é um problema que é difícil de contornar, é o descarte. Então, o descarte desse material, que também encarece o teste, não é um descarte feito assim, você joga ali no lixo. Não, tem que ser um descarte hospitalar. E isso, naturalmente, encarece todo o processo. O LFI, aquele de fluxometria por imunofluorescência lateral, ele é o teste que ele mais usado. Ele é um teste que
prático, tá? Ele é usado com 1 ou 2 pingos de sangue, então se faz uma pequena punçãozinha na ponta do dedo, tá? Então ele praticamente é indolor, mas ele é o menos sensível de todos os testes. Ele tem assim, uma sensibilidade baixa, uma especificidade baixa. Ele, quanto mais adiantado está a doença, quer dizer, quanto mais para frente, a partir da segunda semana em diante, maior sensibilidade e maior especificidade vai ter esse teste. Portanto, ele é um teste auxiliar, mas ele tem um grau de erro muito grande para ajudar no diagnóstico. Então, vou dar um exemplo. Essa madrugada, tem um grande empresário, que é uma pessoa polêmica, Elon Musk. Elon Musk é o dono dessa Tesla, né? Essa grande empresa de tecnologia e tal. Ele, essa madrugada, ele falou que divulgou nas redes sociais, que estava assim, com suspeita de ter o Covid-19. Esse cidadão é um grande negacionista, um cara assim, muito polêmico, né? Você fala que ele não tem escrúpulos e tal, e ele fez 4 testes com esse LFI aqui, ó, e fez o PCR. O PCR vai demorar sei lá, 24, 48 horas, um pouco mais. Mas nesses 4 testes que ele fez de LFI, 2 deram positivo e 2 negativo. E aí ele vai para as redes sociais, dizendo que esses testes não prestam, que o Covid-19 não existe, que isso é uma conspiração, aquela conversa toda que vocês têm ouvido falar aí, que nos causa até uma certa estranheza, assim, do ponto de vista da racionalidade, né, humana. Será que realmente nós conseguimos chegar numa evolução cognitiva que condiz com tudo que nós temos hoje, né? Então, ele fez. E por que deu negativo? E por que deu positivo? 2 positivos, 2 negativos, segundo ele? Porque esse teste tem baixa especificidade. Se ele está no início da doença, até vai, se for o Covid, até vai aparecer no PCR. Mas se já não for mais, se ele estiver numa fase intermediária, na segunda semana, onde esse teste tem muitos erros ainda, então pode ser que isso venha a se configurar mais uma prova de que não se sabe lidar com essas informações e que esse teste é um teste auxiliar. E por que ele existe? Né? É um teste, mas, professor, mas por que ele existe? Qual a função dele? Né? Já que ele assim, tem baixa especificidade e baixa sensibilidade. E aí, se vocês me permitem, me dá um tempo para respirar e tomar uma água, eu coloco essa pergunta. Já que existe esse teste, por que aliás, a maior parte dos kits no mundo são com esses testes. Qualquer um pode chegar ali na farmácia e comprar, né, e fazer o teste. Por que ele existe? Né? A pergunta que eu passo para vocês, se alguém tem alguma opinião a respeito disso. Alguém sabe dizer por que esse teste existe? Tem alguma noção? Primeira coisa, ele existe porque é mercado, né? É dinheiro, gera dinheiro. Né? E segundo, por que ele é usado, então? Por que as pessoas usam esse teste? Vocês conhecem alguém que usou? A pergunta está com vocês. O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia disso? Tá me ouvindo? Vai falar. Sim, tô ouvindo. Bom dia. Então,
principalmente, né, uma questão mercadológica, né, justamente para que a população ela ela fique, né, mais consciente não é a palavra, mas assim, que ela se sinta mais segura podendo fazer um teste que está relativamente acessível e com isso a comunidade possa ser manipulada, entre aspas. Não sei se seria essa ideia. Olha, é, eu acho que esse tipo de assunto mereceria uma discussão, sabe? Inclusive, nós estamos escrevendo esse livro aí, a gente pode até abrir um capítulo específico sobre as falhas, os gaps, né? De toda essa, que são muitos, de todo esse controle, como dessa abordagem da pandemia, né? Mas a tua resposta está mais ou menos nesse sentido, né? Veja bem, muitas vezes as pessoas estão ansiosas, né? Estão ansiosas porque acham que foram cometidas, e essa ansiedade pode levar a um problema, especialmente naquelas pessoas mais suscetíveis, a um problema emocional, e alterar totalmente a vida dela. Então, algumas pessoas, em função disso, procuram esse teste para poder, né, ter uma certa garantia de que ela está ou não acometida, ou foi acometida pelo Covid. Só que isso é feito, deve ser feito no momento certo. Então, quanto mais for feito no momento certo, né, quer dizer, a partir da segunda semana, terceira semana, mais a probabilidade desse teste ter sensibilidade e especificidade alta. Então, só que as pessoas, quando estão ansiosas, elas não pensam nisso. E muito mal leem a bula. Tem uma parte das bulas, eu vou mostrar daqui a pouco, tem ressalvas em relação a isso. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode usar. Pode ter erro na manipulação, pode ter erro na coleta, pode ter erro na interpretação, a pessoa não entendeu o que é bula, mas é um teste que está aí disponível. Quando surgiram os testes para gravidez, que é o mesmo princípio, né? Quer dizer, você põe 2 gotinhas, no caso da gravidez é bovina, né? Você põe 2 gotinhas num tubinho, assim, num rack, né? Um rackzinho desse tamanho, e aí ele corre, tem 2 linhas, e o sangue, por capilaridade, numa membrana, né, de celulose, ele corre, né, e aí ele reage com os anticorpos que estão ali, e dando uma reação antígeno-anticorpo, que através de uma enzima, né, uma enzima pode dar uma cor. Existem alguns tipos de enzimas aí que dão uma cor, amarelo, vermelho, depende. No caso aí dos nossos testes, eu acho que a maior parte é vermelho, do Covid. Então, até isso, a pessoa olhando, manipulando, etc., pode dar um certo erro. Então, são testes assim, que merece uma melhor atenção da nossa parte sobre a utilidade desses testes e sobre como eles podem contribuir e pode falar. Quer falar, Camila? Pode falar. Oi, Vanner. Não, é o Anderson que pediu para falar e Lara. Tá, pode falar então. Vamos lá. Professor, é interessante também a gente associar, né, essa questão mercadológica com as fake news, né? Ou seja, a gente tem uma quantidade exorbitante de informações que não tem uma acurácia científica, e aí as pessoas acabam ansiosas, né? E aí isso faz com que elas consumam, e isso é bom para o mercado justamente porque as pessoas vão estar consumindo testes de uma forma desenfreada e garantindo lucro, né, para empresas que produzem esses testes e gerando uma quantidade assim absurda de informações que são associadas, né, à falha do teste, justamente porque as pessoas não sabem ou não se preocupam, né, em se informar sobre como fazer o teste, né? Basicamente isso. Eu acho que a questão das fake news é um agravante, né, para que
os testes sejam mal utilizados. É isso. E quem quer falar é a Ana Clara? Quem é mais? Clara. A Clara. Ana, Lara. Não, é porque assim, eu estagio lá na Secretaria de Saúde de Ilhéus, né? E você estava falando sobre a questão desses testes. Eu lembro que sempre quando tem testagem, digamos assim, teve alguém que tem suspeita em algum local, aí, sei lá, no prédio inteiro as pessoas querem fazer o teste, porque uma pessoa, o porteiro, por exemplo, foi positivado. E aí, eu creio que as pessoas usam esse teste também em questão, por causa, assim, que muitas vezes é difícil conseguir a quantidade de testes do PCR disponível para todo mundo, entendeu? Então, assim, muita gente que, sei lá, não teve nem contato com o porteiro, mas só por estar no mesmo local, só por ter ouvido falar que o porteiro estava positivado, também quer fazer o teste. E o PCR, ele demanda uma certa infraestrutura. Então, por exemplo, tem a questão dos laboratórios que ficaram superlotados, que não estavam conseguindo processar a quantidade de demanda que chegavam para eles. E esse teste aí é um teste rápido, assim, digamos, né? Salvo engano, o pessoal lá na secretaria falava que com 15 minutos, mais ou menos, saía o resultado. Então, tem essa questão da demanda e tem a questão da estrutura. Esse teste, ele não demanda uma estrutura máxima, igual o PCR, que tem que ter a questão do processamento, do laboratório, de comunicar o resultado, essas coisas. E sempre quando o pessoal fazia esse teste, eles falavam muito sobre a questão dos sintomas. Eles falavam que se você não tiver assintomático, a probabilidade de ele detectar você é muito baixa. Então, eles faziam, mas eles falavam, olha, aqui você tem que estar assintomático ou então estar perto de um tal período, porque senão a probabilidade é baixa. Mas eu acho que é mais pela questão mesmo de você atender a demanda e a angústia da população, porque eu dei o exemplo de um porteiro que o prédio inteiro quer fazer, mas não é só um porteiro, são várias e várias pessoas dentro da cidade e que, assim, uma pessoa ali, aquela micro-região, digamos assim, volta em torno daquela pessoa, todo mundo quer fazer. Então, eles estavam dando prioridade do PCR ao pessoal da saúde. Então, assim, se você dizia, sou enfermeiro, sou médico, aí eles vinham com PCR, com tudo. E mandava para o laboratório, dava prioridade. Mas se você não é um grupo de risco ou um disseminador, digamos assim, em potencial, eles mandavam mais esse teste mesmo. Porque a demanda era muito grande. E se você dizia, ó, não vamos lá fazer, o pessoal entrava em surto, assim, como assim? Tem um bocado de gente aqui que teve contato e não sei o que, vocês não vão vir? E, por outro lado, não tem infraestrutura para você mandar todo mundo fazer um PCR da vida e mandar para o laboratório. Não tem laboratório a cada esquina, sabe? Eu acho que envolve também essas questões. O teu testemunho é muito importante, porque dá um quadro exatamente esse, explicita tudo o que a gente estava falando. Então, esses testes, eles servem mais para aplacar, como você falou, uma angústia, uma ansiedade, né, das pessoas, para dar uma certa tranquilidade e evitar um quadro de pânico, né? Então, eles são, tipo, paliativos, digamos assim. Não com esse sentido, mas eles fazem um buffering, eles fazem um tamponamento dessa questão social. Eles são importantes? São. Eles pode ter alta confiabilidade? Pode ter alta. Estão em desenvolvimento, alguns mais, outros menos. Então, o que você vai fazer em relação a esses testes rápidos? É saber discriminar, né, quais são os melhores, o que é difícil, porque está tudo no início, né, há uma profusão de testes aí no mercado. Alguns testes podem ter melhor desenvolvimento e ser melhores adaptados a uma determinada população, lembrem disso, porque a população tem diferenças de idade, de etnia, de condição social, de origem, né, de origem gênica. Então,
isso tudo altera essa situação. De qualquer maneira, a gente tem que ter uma certa certeza. Esses testes não servem para uma análise epidemiológica, já que eles caem dentro daquele espectro de baixa especificidade e baixa sensibilidade. Então, eles são testes que, para uso pessoal, mas não para uso coletivo, tá? A não ser que a gente queira estudar o que aquele teste faz, se ele é bom, se ele teve um efeito positivo na população, se ele condiz com o que foi encontrado naquela população, etc., a não ser experimentalmente, cujos resultados estão sendo publicados, alguns testes estão sendo testados, mas que ainda a gente tem que ter uma certa cautela. E é óbvio que não temos infraestrutura para PCR, né, para todo mundo, não tem infraestrutura para fazer ELISA para todo mundo, embora nós temos que partir nesse caminho. Acho que tem que se fazer, porque só assim nós vamos ter um quadro completo da situação da pandemia, né, no Brasil. Falando aqui no Brasil mais particularmente. Então, então estamos longe disso. Estamos longe, mas a gente está tentando, né, se aproximar disso o mais rápido possível, lutando para que isso aconteça. Então, esse teste, o LFI, ele tem assim uma utilidade limitada. Quem quiser, use. Acho, como os testes de gravidez, quando surgiram, eles tinham um certo grau de incerteza, eles vão ser aperfeiçoados. Hoje, os testes de gravidez são muito precisos. Acho que nós vamos chegar num ponto, e não vai demorar, que esses testes, esses kits práticos, vão aumentar muito a sensibilidade e a especificidade. E a população vai aprender a usá-lo. Eu diria que hoje, qualquer pessoa conhece alguém que sabe fazer um teste de gravidez. Sabe que a urina, de manhã cedo, blá, 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 e que, então, a mesma coisa vão ser esses testes aqui. Esses testes de gravidez, quando surgiram, acho que na década de 70, né? E, quer dizer, fazem 50 anos. Então, a mesma coisa vai ser esses testes aqui. E a tendência no mundo inteiro, isso é interessante, é aumentar a tecnologia nesses testes de imunofluorescência lateral. Quer dizer, são testes baratos e rápidos, né? Inclusive, vocês estão convidados a se interessarem por essa área da ciência para poder se envolver, que tem muito trabalho pela frente, né? Então, a vantagem do LFI é rápido, é prático, né? Baixo custo, não precisa, qualquer pessoa pode fazer, embora isso aumente o grau de erro, mas como nós vimos, a desvantagem é um alto risco de viés. Então, ele é muito heterogêneo, numa população ele dá certo em uns e não dá certo em outros, uma determinada lugar. Então, tem que ser bastante ponderado, né? Bastante parcimonioso quando a gente aborda essa espécie. Tá? Bom, e esse outro teste de quimiluminescência, o material usado é o sangue, tá? Você pode pegar em qualquer vaso nos dedos, depende da fase de infecção também, ele é um teste também sorológico, tá? Ele é mais eficiente da segunda semana em diante. Ele é de baixo custo e rápido, exatamente alguns minutos você consegue fazer, tá? Mas ele tem baixa eficácia na detecção precoce. Esse teste aqui, salvo engano, é o teste mais utilizado nos Estados Unidos para fazer um quadro epidemiológico, tá certo? Se não me engano, eles estão usando de uma empresa chamada Abbott, vocês já ouviram falar, e é o que mais está sendo usado nos Estados Unidos para aquele quadro que vocês estão familiarizados dia a dia, sabendo, um quadro dramático, né, e muito preocupante. Bom, esse é um desenho, um gráfico, né, muito interessante. Então, vocês notem aqui como é que ele está organizado. Aqui, ó, antes da produção de sintomas, a exposição para o Covid. Então, essa faixa branca, começa aqui no cinza, faixa branca, antes da exposição e o início, né, logo aqui o início dos sintomas. E aqui essa faixa aqui mais em amarelo, né, em bege, sei lá,
aqui é amarelo, aqui bege. Então, é após os sintomas. Então, nós temos aqui, ó, os dias. Então, menos 5, dia 0, né? 5 dias, 10, 15, 20, quer dizer, nós temos aqui representado 3 semanas, basicamente. Então, nós temos aqui a legenda. Então, os sintomas, que estão em vermelho. Em azul, nós temos a carga viral. Tá? O IgM está aqui em esse amarelo, mais forte. O IgG em verde. E a sensibilidade do teste aqui, ó, está tracejado. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o quê? O limite da serologia, o que a serologia consegue detectar, tá? E o limite do PCR, quer dizer, daqui para cima, tá certo? Daqui para cima ela consegue detectar, ó, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, antes da produção de sintomas, a pessoa foi exposta ao SARS-CoV-2. Então aí nós temos aí 3 a 5 dias, menos 5 aqui, ó, 2, depende, né? Então aí começam os sintomas, ó. Tá? Em vermelho aqui, ó, sintomas. Então, os sintomas vão crescendo no 5º dia, no 10º dia dá o máximo, e começa, então, a decair os sintomas diretamente ligados à afecção do vírus. De forma que, na 3ª semana, a pessoa já tem uma resolução dos sintomas. Ok? A carga viral, veja, ela começa a subir aqui, ó, tá? Já 3, 4 dias antes. De tal maneira que, quando começam os sintomas, vocês já ouviram falar nisso, já viram nas aulas anteriores, o que tem? Você já tem uma carga viral alta, certo? E aí, vejam, o teste do o PCR, ele não consegue detectar que nos primeiros 3 dias, 2 dias, ele não consegue detectar. Ele vai conseguir detectar daqui para frente, a partir de 3 dias antes, 2 dias anteriores ao início dos sintomas. Olha, mas como é que a pessoa vai estar sabendo que ela vai estar contaminada? Ela só vai se queixar quando ela começar os sintomas. Ela só procura uma ajuda e começa a desconfiar de que ela está contaminada quando começa os sintomas. Que é quando, então, ela faz o exame. Então, o PTC, quando ela, sim, se sente estimulada a fazer o exame. Então, a carga, o exame, ele é eficiente aqui até o 8º dia, mais ou menos. Depois começa a cair, de tal maneira que você, inclusive, não consegue detectar a carga viral, embora seja possível. Mas veja, o mais interessante do ponto de vista diagnóstico e prognóstico é que você tem uma detecção precoce. A partir da 3ª semana, 2ª, 3ª semana, cai o vírus e já não é fácil você detectar no indivíduo. Tá? Por outro lado, o IgM, ele começa a subir, ó, quando começa o sintoma, a pessoa já está infectada. Ela só vai ter, olha aqui, ela já está 5 dias, 7 dias infectados. Começam os sintomas, só começa a aparecer o IgM no 5º dia, tá? Aí vai, do 5º dia, vai indo, tá? Passa no limite da serologia, então aqui já, teoricamente, já começa a ser, ó, detectável, está aqui a sensibilidade, ó, que é o positivo, o cara está doente e é positivo, então esse tracejado, e aí ele começa a ter, né, ele tem, se detecta IgM nele. Tá? O IgM, então, vai caindo depois lentamente, aí pela 2ª semana, mas o IgG, tá, ele cresce junto do IgM, um pouquinho tardiamente, 1 ou 2 dias depois, ele já começa a ser detectado aqui, ó, no 7º dia, 6º ou 7º dia, e ele começa a subir e se mantém mais ou menos alto. Esse período aqui, ó, é o período de detecção do IgG e IgM. Então, é esse tracejado aqui. Ok? Então, esse tracejado aqui é o período onde você pode aplicar aqueles testes que não são PCR para detectar, os testes sorológicos, para detectar o vírus. Ou melhor, detectar esse aumento desses imunoglobulinas relacionadas à virose. Aqui nós temos as janelas de falsos negativos, quer dizer, os falsos negativos no início aqui, ó, eles são bastante altos, claro, que não chegou no limite, depois eles ficam bem fortes, quer dizer, bem fracos,
Então, dificilmente você tem falso negativo, quer dizer, o cara faz o exame examinado e dá negativo. Então, dá mais ou menos do terceiro dia, que já do segundo dia até o dia 16, você tem uma boa chance de o PCR detectar a carga viral. Já a partir daí, já diminui bastante a possibilidade. Enquanto que os testes serológicos, a janela para falso negativo é bem maior. Então, você vai ter até o 12º dia, por aí, 10º dia, dificilmente você vai conseguir detectar e saber se realmente o indivíduo está ou não produzindo IgM e IgG relacionado ao Covid-19. A partir daí, veja, você tem uma grande certeza de que vai esmaecendo os falsos negativos até o ponto que fica totalmente confiável o teste. Então, a partir da terceira semana, mais ou menos, ele fica confiável, e aí você pode usar esses testes serológicos com bastante precisão. Então, esse é um quadro muito interessante, está num desses trabalhos aqui, ó, de Lamarca, 2020, todos os trabalhos desse ano, né? E Lamarca et al. E aí é um quadro bem interessante para a gente entender como que funcionam esses testes diagnósticos. Lembrando que isso aqui é um teste, é uma figura baseado numa revisão de vários trabalhos, e, obviamente, isso aqui é um desenho prospectivo, propositivo. Não é um desenho fixo e certo de todos os testes. Na verdade, é um apanhado de vários testes e uma visão geral desses testes, como é que eles funcionam. Bom, ainda de testes laboratoriais, eu já falei isso, a gente não pode descartar o uso do laboratório clínico. Então, ver a série vermelha, a série branca, as enzimas do plasma, do soro, então, as enzimas hepáticas. Então, tudo isso serve para nós desenharmos, né, o quadro do indivíduo, mas não diz se ele está ou não com Covid. Mas ajuda o médico, a equipe médica, a dizer, olha, o indivíduo está melhorando, está piorando, o quadro dele é um quadro reativo, é um quadro, né, que tem uma possibilidade boa de resolução, tá? E chama atenção, em alguns casos, a troponina. A troponina ela é uma proteína relacionada à contração muscular, e ela está presente em vários tecidos musculares, e o aumento dela, em 7% dos pacientes, indica um quadro muito preocupante, né, de miocardite fulminante e com curso geralmente fatal. Então, os demais exames, e vejam que é uma certa, aquilo que eu falei, leucopenia na admissão, 34% na confirmação, né? 9 a 25% está leucopênico quando a pessoa chega no hospital, 34% apresenta leucopenia depois na confirmação do diagnóstico. Quer dizer, é um quadro muito variável, muito lábil, né? E que merece ser explorado, claro, mas que não nos diz se a pessoa está ou não com Covid. Serve mais para um prognóstico. Em maio, no mundo inteiro, haviam 560 testes diagnósticos, tá, em avaliação por órgãos ligados à Organização Mundial de Saúde. 273 testes eram moleculares e 287 eram imunoensaios serológicos. Desses, 152 eram ensaios moleculares e 211 eram imunoensaios com a marca de comercialização da Comunidade Europeia. Então, a Comunidade Europeia tem uma exigência de qualidade muito forte, tá? Mas desses apenas, dos moleculares, apenas 152 tinham a marca lá de que poderiam ser comercializados, e 211 do serológico, 252 moleculares e 211 sorológicos eram, então, tinham uma certa, atendiam a um determinado padrão que a Comunidade Europeia, né, exige desses kits para serem colocados no comércio.
A situação no Brasil. Bom, a situação no Brasil, nós temos aí muitos kits já diagnosticados, registrados na Anvisa, tá? Esses kits e esses testes, né, eles estão sendo liberados muito rapidamente, baseados principalmente na bula e em referenciais de outros órgãos, como existem algumas entidades, não me lembro o nome agora, que são entidades que avaliam essas tecnologias, né, entidades sem fins lucrativos. Então, quer dizer, não está tendo tempo do Brasil, as autoridades brasileiras, os pesquisadores, testarem cada kit desses, né? Então, é baseado na bula, nos resultados. Muitas vezes não tem resultados de pesquisa amplos publicados, às vezes é um ou dois trabalhos de pesquisa, às vezes, e essas entidades que fazem essas avaliações desses kits. Então, muitos desses kits estão aí presentes. Nós temos, eu acho que são 64, se não me engano. Tá? Isso aqui é a lista deles, claro que não interessa a nossa ver cada um deles, né? Mas são 64 testes registrados no Brasil. 15 são PCR e 38 são testes imunocromatográficos, que é aquele de sorologia, tá? 6 são por ELISA, 2 são imunoensaios por quimiluminescência e 3 atuam por imunofluorescência, para a detecção e diferenciação de anticorpos contra o coronavírus. Então, são testes assim, que estão aí, esses de PCR, muitos têm dado certo, tem eu não sei, eu não vou dizer a marca, não vou dizer qual que é, não tenho como afirmar isso, mas os laboratórios estão usando. Essa técnica de PCR, ela é muito mais sofisticada, então tem mais precisão, independente do laboratório, e isso está sendo, então, trabalhado no Brasil de forma, digamos assim, adaptado a essa emergência. Tá? Então, isso nós temos que estar claro, e aí entra aquela história dos kits práticos, né? Eu acho que ainda vamos ter, talvez não tenhamos, mas em alguns testes nós vamos ter tempo, nós como pesquisadores, de fazer algumas avaliações. Mas, por enquanto, devido à emergência dessa situação, isso ainda está distante da nossa realidade. Bom, e aí, assim, apenas reforçando, né, que esses testes eles têm algumas limitações que a própria bula dos remédios, desculpa, a própria bula dos testes já trazem, né, que deve ser anotado. Se já traz ali aquele alerta, então é bom a gente ficar também com uma certa precaução que outras limitações devem ter esse teste. Por exemplo, esse conjunto aqui, 5 fabricantes dos testes coronavírus, né, de IgG e IgM, são testes rápidos e tal, falam o seguinte, afirmaram que, está na bula, que uma das limitações desses testes é que o nível de hematócrito do sangue total precisa estar entre 25% e 65%. Quer dizer, são extremos, né? O hematócrito normal está aí 37%, 42%, 45%. Quer dizer, são extremos, mas a gente tem que levar em consideração. Se a pessoa está com um hematócrito muito alto ou muito baixo, você sabe o que é hematócrito, né? Que é a relação de células sanguíneas com volume, né? Isso altera o resultado. Né? O fabricante, por exemplo, do MedTest coronavírus, fala que os resultados do paciente imunocomprometidos devem ser interpretados com cautela. No manual do teste Panbil, é informado que resultados positivos podem ser devidos à infecção passada ou presente, com cepas de coronavírus que não o SARS-CoV-2, como o coronavírus HK1, etc, etc, etc. Então, esse é um problema dos IgG e IgM, porque várias doenças, também alteram o aumento dessas imunoglobulinas. Então, apesar de elas serem úteis, elas têm que ser casadas, os resultados têm que ser casados com os demais testes dos indivíduos, anamnese dos indivíduos. Tá? Outro exemplo, a Bioadvanced Diagnostic, fala com o manual de instruções do teste rápido e tal, não se deve utilizar heparina como anticoagulante, pois ela afeta potencialmente o resultado dos ensaios. Uma outra limitação. Em relação ao kit, não sei o que, de biomanguinhos, uma das limitações apresentadas é a não recomendação do uso de amostras obtidas de crianças com idade inferior a 2 anos, não sei por quê, mas, enfim, tem características que não permitem que seja
esse kit seja utilizado em crianças de 2 anos, porque os resultados não vão ser confiáveis. Outro teste, o teste imunocromatográfico da UAMA Produtos para Laboratório, afirma em seu manual de instrução que falsos resultados podem ocorrer com o uso de amostras hemolizadas, lipêmicas, ictéricas, contaminadas, diluídas, congeladas e descongeladas repetidamente e ou armazenadas fora das especificações descritas. Ora, no geral, o que a gente vê aqui dessas limitações, né, é que esses testes todos têm limitações. Então, a gente tem que ser cauteloso, né, ao analisar esses testes, ao aplicar esses testes, né, sejam eles quais forem, e tem que estar baseado num padrão de qualidade para resultados confiáveis. Então, isso só é obtido quando você tem uma ampla avaliação de um kit, o que não é o caso, e você tem o uso ou a utilização de um laboratório que tem uma certificação de qualidade. Então, isso é muito importante para que a gente tenha um quadro mais confiável da pandemia. Isso vai acontecer com o tempo, tá? Apesar de toda a fake news, de toda a mentira, de toda a torcida, de todo o uso dessa pandemia para uma questão política, mas não é a política aquela que nós conhecemos né, da participação popular, é a politicazinha, aquela política, sabe? Aquela coisa do toma lá da cá, do eu te ajudo, tu me ajuda. Então, esse tipo de política, né, das pessoas, então, que atrapalha a situação, só vai ser superado com a nossa seriedade e com o nosso interesse baseado nas evidências científicas com qualidade. Então, é isso que nós temos um papel importante de passar essa informação e de trabalhar com esses aspectos desses, no caso aqui particular, dos testes diagnósticos. Tá? E, para encerrar, né, mas não sendo de menos importância, a gente pode dizer que os testes, né, diagnósticos, eles são importantes, claro, mas os estudos deles precisam apontar ainda mais algumas falhas que precisam ser corrigidas. Tá? É necessário testar em vários tipos de pessoas, em vários grupos étnicos, em várias regiões, em faixas etárias diferentes, em pessoas com diferentes vulnerabilidades. O corpo de uma pessoa hipertensa é diferente de uma pessoa não hipertensa. Um diabético é diferente do não diabético. Então, isso tudo, esse conjunto de características da população precisam ser levadas em conta nesses testes que têm sido feitos, né, ou que têm sido pesquisados para a detecção do Covid-19. É uma coisa que surgiu em poucos meses, acho que nunca o mundo correu tanto com a ciência em relação a isso, né, e acho que a gente está nesse barco aí, como pesquisadores. Obviamente, alguns desses estudos têm limitações éticas, né, mas nós temos a obrigação de continuar a pesquisar, se interessar, divulgar e tentar fazer o melhor possível dentro do âmbito do nosso trabalho, da nossa atividade, para que essa pandemia seja vencida e para que nós detenhamos ou amenizemos consequências de outras pandemias que ainda virão. Talvez eu não esteja mais aqui, mas vocês vão estar, né, e vão ter um compromisso, vão lembrar dessas aulas, desse momento histórico, que eu digo que é muito ruim, mas é uma experiência que vocês têm com um privilégio enorme, porque vocês estão vivendo uma situação que pode se repetir no futuro, muitas e muitas vezes. Então, vocês são testemunhas vivas e atores agentes desse processo que hoje acontece no mundo inteiro. Então, eu encerro a minha apresentação aqui, estando à disposição, se tiver perguntas, né, agradecendo, então, a todos a paciência em me ouvir
e participar desse momento importante. Agradeço a Camila pela condução de todo esse processo e a gente toca para frente. Obrigada, Wanner, pela aula excelente. Eu passo a palavra para a turma, para quem quiser contribuir, questionar alguma coisa, compartilhar alguma experiência, como é que tem sido esse processo, se vocês já conheciam esses testes, se já realizaram, enfim, quais as experiências que vocês têm em relação ao assunto. O Lucas no chat tinha comentado sobre o gráfico que você trouxe, Wanner. Muito interessante. Agora temos a real noção do porquê alguns testes não detectam a carga viral em alguns casos. Isso, eu baseei meu trabalho, essa aula hoje, em acho que uns 6 ou 7 trabalhos, e uns 3 eu acho que vale a pena vocês lerem. Então, uns 2 ou 3, eu vou mandar para vocês. É só me mandar eu vou colocar aí nesse grupo aí, né? Tem um grupo aqui da... Tem o chat, a gente tem um grupo, mas você pode também me mandar que eu coloco no SIGA Tá bom, tá. Para os alunos terem acesso. A gente Muito tem um bem. grupo, mas é só dos alunos matriculados. Tá beleza. Então, tá. Eu mando aí para vocês, tá? Pronto. Alguém quer contribuir? Fazer alguma pergunta para o professor Wanner? A Kate comenta que parabeniza, excelente palestra, sensacional. Eu sempre ouvi falar mais do PCR, é muito bom saber. Acho que deu uma congelada aí na professora Camila. O PCR é mais comum, mais usado, caro, né? As empresas de saúde, como é que é? As prestadoras de saúde, né, não estão pagando isso, né? Pagam só o outro teste, o GG e IgM. Mas, de qualquer maneira, está aí. Quem quiser fazer, tem Ilhéus, tem... Agora, o importante é a gente ficar atento e ver se realmente é necessário, né, fazer o teste. Bom, pessoal, eu acho que a professora deve ter caído, que estava instável a internet dela, tá? Provavelmente caiu. Eu quero aqui me despedir de vocês, eu vou sair. Daqui a pouco eu tenho uma reunião, 12:30. Depois tem aula de tarde, aula de noite. Tem dias que é assim. E aí eu vou dar um tempo para descansar a voz. E espero encontrar vocês. E aqueles que fazem parte daquela dupla que vai trabalhar comigo nesse capítulo desse tema, me mandem tem meu e-mail e tal, mandem o contato de vocês, tá? A gente já começar a trabalhar nisso para não perder tempo. Tá bom? Eu me despeço por aqui, agradeço a presença de todos, né? Oi, pode falar. Professor. Quem é? Adriele? Antes de terminar, aproveitar, sim, eu fiquei com a dúvida, assim, de ver vários casos em que testava positivo para Covid e vinha geralmente um resultado de Covid associado a um resultado de dengue. Então, existe a possibilidade de estar sendo feita uma escolha de teste equivocada para que essas duas doenças deem positivo no mesmo teste, na mesma testagem? Sim, elas podem. Se for o PCR, não há. A possibilidade é quase nula, tá? De ser. Agora, se for os outros testes serológicos, sim. Há a possibilidade, sim, de haver uma confusão. Aí, como eu falei, vai depender de todo um conjunto de outros dados. Então, dados laboratoriais, dados de raio-x, né, de radioimagem dentro do organismo, do pulmão, e também a história, né, na região, o contato da pessoa, na anamnese, etc. Tudo isso compõe um quadro para você associar aos exames sorológicos. E aí você pode, assim, por exclusão ou por aproximação, dizer, olha, é muito provável que essa pessoa esteja, né, esteja contaminada com Covid-19, com vírus, né, SARS-CoV-2.
Então, é assim, porque você pegar o vírus e isolar é muito difícil. Então, a gente trabalha com esse quadro aí. E nisso, é padrão. A gente é padrão e a gente tem como confiável de que a pessoa realmente estava com Covid-2. Tá? Voltou, Camila. Voltei! Meu Deus, que angústia! Tranquilo. Já estava fechando aqui, viu? Ô, Vânia, ô, pessoal, me perdoem. Essas coisas de internet Não, são imprevisíveis. É isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes a gente acaba assim. Eu já aviso nas aulas, né? Às vezes dá, às vezes fica aí. Aqui em casa, 1 ou 2 vezes por dia acaba a luz. Assim, é um pico, pá, acabou. Geralmente volta rápido, mas às vezes fica vários minutos. Eu não sei porquê, mas acontece. Então, paciência, tem que ter paciência mesmo. Anderson comentando que é assim que a gente se sente, prof, quando a internet cai. Imagino, gente, as angústias, é meio tenso mesmo. Eu não sei o que é que vocês já estavam encerrando, o pessoal estava discutindo Eu já alguma estava coisa? discutindo do pessoal e já ia encerrar. Aí a Adriele teve uma dúvida, então eu espero ter esclarecido. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Tá? Então tá bom, eu agradeço a presença de todos e todas, professor Todos. Vanner, pela brilhante apresentação. Inclusive, Vanner, eu acho que é um tema de fundamental importância, como você trouxe, as diferenças entre os testes, elas são muito específicas e a população, de uma maneira geral, não tem acesso a esse conhecimento, a essas informações. E aí foi como a experiência que a Lara compartilhou, né? As pessoas, não, existe um teste, eu quero fazer, não entende que tem o período específico, que tem os tipos, né, as diferenças entre eles. E eu acho que, além disso, um outro fator que talvez agrave essa dificuldade de acesso aos testes e Que pena, ó, a Camila caiu. Não, eu queria complementar, ainda tem gente aqui, eu queria complementar o seguinte, olha, eu queria fazer sabe, a gente olhando assim os temas técnicos e tal, a gente tende a ficar focado naquilo, mas eu quero fazer uma coisa mais geral, veja bem, as pessoas não têm uma educação para a saúde na região, não tem por razões óbvias, porque há uma série de falhas e a informação, enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas o uso desses kits diagnósticos, né, essas avaliações, eles vão se disseminar cada vez mais. É como o teste de gravidez, entendeu? Como eu falei. Então vão ficar cada vez mais acessíveis, baratos, para o Covid, para tudo que é tipo de doença. E aí, não tem médico suficiente, não tem lá na segunda ou na terceira nível de complexidade suficiente para atender o pessoal. Quando ele recebe um kit daquele, vê o kit, olha, deu positivo para a Covid-19, ele corre lá para o hospital, lá de referência, não vai ter para ele. Então aí entra muito, mas muito forte a questão da educação para a saúde, nesse nível da estratégia de saúde da família. Então, aí que entra a importância de nós termos uma formação em saúde da população. Eu acho que o BI Saúde, ele traz essa contribuição. Claro que todo mundo quer ser médico aqui, mas ele traz essa contribuição e já dá, sabe, uma base para vocês trabalharem nesse nível aí. E mais, é possível que a partir dessa ideia, disso que estamos fazendo com o BI Saúde, a gente possa trabalhar com o aumento da cultura de saúde nesse território. Por quê? Porque alivia lá o terceiro nível. Quando vocês, tomara que não, mas quando algum de vocês, ou algum parente querido, tiver lá um ataque cardíaco, sabe, uma situação, um AVC e tal, vocês vão ver que vão encontrar dificuldades, que às vezes tem uma pessoa que está lá sendo atendida, ou está numa fila, e tem dificuldade daquela pessoa que está com uma emergência ser atendida prioritariamente. Por quê? Porque tem gente que poderia ser atendida em outros níveis e que está ocupando aquele espaço. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Entre o sofrimento e a mitigação do sofrimento.
Então, essa cultura de saúde, né, nós temos que ter uma estrutura para orientar as pessoas quando pegam esses kits, por exemplo, ou tem um sintoma, ou diz, olha, eu acho que eu estou com Covid, eu acho que... Enfim, qualquer coisa, que oriente essas pessoas para elas terem uma eficácia ao tratar da sua própria saúde. E isso vai ser bom não só para ela, mas para todo mundo. Porque nós dependemos desse sistema único de saúde, e ainda bem que ele existe. Ainda bem. Então, nós só temos que fortalecer esse sistema. Eu acho que essa formação no meio de saúde e outros níveis de formação, uma especialização, curso que é o que vocês estão fazendo, muitos de vocês, vai ser muito bom para esse território, e nós em breve teremos bons resultados aqui. Não é à toa que a Bahia é considerado um dos melhores estados hoje para se viver, tá? Porque existe uma política nesse sentido, tá bom? Bom, eu vou definitivamente parar aqui, desejando a todos vocês, então, um bom dia, agradecer, né? E até a próxima vez. Estou à disposição por e-mail, por WhatsApp, para o que vocês precisarem, tá? A Camila deve voltar, então deixa a minha despedida para ela. Um abraço e tudo bom. Tchau, prof. Encerrou, né? Ô, gente, voltei agora. Tchau, desculpem aí as interferências da internet. Quem não assinou a frequência, por gentileza, assinem, né, a frequência do curso de extensão. E obrigada pela presença de vocês, né? Pegando assim as mensagens remanescentes. Desculpa mais uma vez.